No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sistemas de detecção de amônia, onde a gente tem aqui uma aplicação que foi desenvolvida pela Vaportec. Se trata de um sistema supervisório que pode ser operado via web, dentro da planta, integrado ao sistema de detecção Danfoss, com os detectores da Danfoss, reconhecidos pela qualidade, funcionalidade e alta confiabilidade quanto à questão de detecção de amônia. Nós vamos falar um pouco sobre a legislação, que trata sobre os diferentes níveis de detecção, sobre projetos de sistemas de amônia, e também sobre os principais problemas que as empresas enfrentam na instalação dos sistemas de detecção para que eles se tornem sistemas realmente confiáveis. A segurança operacional ela é fundamental em sistemas industriais que utilizam amônia, uma substância amplamente empregada devido à sua eficiência em processos de refrigeração. Entretanto, a amônia representa riscos significativos quando há vazamentos ou falhas operacionais, podendo comprometer a saúde dos trabalhadores, o meio ambiente e o patrimônio das empresas. Os projetos dos sistemas de detecção de amônia possuem normalmente a mesma base, iniciando pelo controle e gestão de risco, as respostas a emergências e também a parte de evidências e registro desses eventuais sinistros envolvendo vazamentos de amônia. Para dar robustez técnicas aos projetos dos sistemas de detecção, esse sistema costuma ser especificado com referências normativas internacionais e também as normativas brasileiras, dentre elas as ANRs, que convergem numa filosofia de diferentes níveis de alarme, ações automáticas coerentes com cada nível, quando aplicável, procedimentos, testes, calibrações e rastreabilidade destes alarmes. Como referências internacionais aparecem com frequência a EN 378, a ISO 5149 e as normas ANSI com critérios de segurança e filosofia de alarme e resposta em refrigeração industrial. Para cenários de áreas classificadas, quando aplicável, também entram a IEC 60079 e requisitos dos sistemas ATEX. No Brasil, o enquadramento normalmente passa inicialmente pela NR1, que trata do PGR, como estrutura de gestão de risco, a NR15, dentro do seu anexo 11, que traz como referência para exposição ocupacional, incluindo o conceito de valor teto de detecção, onde a norma determina que uma pessoa pode ficar em um ambiente laboral por até 8 horas e meia com até 20 ppm, então esse hoje seria o valor de referência aqui no Brasil. A NR33, quando há ambientes com características de espaço confinado com a presença de amônia, que pode se tornar nesses casos uma atmosfera explosiva. A NR20 como referência de gestão para substâncias perigosas. E para o público de frigoríficos, a NR36, que reforça controles de saúde e segurança do trabalho, organização, capacitação, sinalização e resposta a situações de emergências anormais, tipicamente em situações de vazamentos de amônia. Nesse contexto, a legislação brasileira, por meio das normas regulamentadoras, entre outras normas, enfatiza a necessidade de sistemas eficazes de detecção e monitoramento contínuo de amônia, visando proteger a integridade física dos trabalhadores e assegurar o cumprimento das obrigações legais e regulatórias. Em termos práticos, o projeto cruza essas referências para definir pontos de detecção, faixas e set points, ações automáticas como sistemas de exaustão, bloqueios ou intertravamentos, procedimentos de resposta e registros, porque no fim a detecção é um sistema de segurança e precisa ser defensável tecnicamente e auditável quando necessário. Os sistemas de detecção da Danfoss, referência global em soluções industriais e sistemas de refrigeração com amônia, são reconhecidos por sua alta qualidade, precisão e confiabilidade. A tecnologia empregada pela Danfoss garante não apenas o atendimento às exigências normativas, mas também proporciona tranquilidade operacional, prevenindo incidentes e minimizando riscos através de alertas rápidos e precisos. Inicialmente, então, a gente vai falar sobre problemas típicos em sistemas de amônia com foco em segurança operacional. Em sistemas de refrigeração com amônia, o cenário mais comum não é o vazamento grande.
o mais comum é o vazamento de pequeno porte. Normalmente, esse vazamento de pequeno porte é recorrente em conexões, vedações, flanges, pontos de instrumentação ou intervenções que a manutenção eventualmente faz. E isso vai virando meio que uma rotina. O problema é que quando esse vazamento pequeno passa a ser normal, a planta perde a sensibilidade ao risco e as pessoas passam a tratar esse risco como algo a ser desconsiderado. Além disso, em muitos casos, o sistema de detecção falha não por falta de detector, mas por aplicação inadequada, e isso a gente vê muito por aí. A gente pode dar como exemplo instalações mal executadas na questão do posicionamento equivocado, onde o ponto de detecção fica longe da provável fonte, que seria uma zona morta, digamos assim, a influência de ventilação ou exaustão dentro de um ambiente que pode fazer com que o fluxo de amônia não passe pelo detector, a altura inadequada desse detector, porque a amônia ela tende a fazer o movimento natural por ser mais leve do que o ar de subir, então dependendo da situação esse detector tem que ser posicionado de forma adequada para que ele consiga pegar o fluxo de amônia. Outro problema que a gente encontra muito nas visitas que a gente faz aos clientes são o uso de detectores genéricos ou os multigases, de baixa qualidade ou mal especificados para o ambiente e para a dinâmica da amônia, gerando falsos alarmes, baixa repetibilidade e perda de confiança do operador. Outro problema bastante comum são os ambientes agressivos, onde a gente tem frio e umidade extremos, higienização constante, a corrosão e eventuais impactos mecânicos. Sem uma análise de engenharia sobre a melhor forma de atender, ou então, inclusive, com a instalação de uma proteção mecânica ou seleção correta de um sensor, e quando necessário, inclusive, a montagem de um sensor com uma célula remota, normalmente esses detectores tendem a não funcionar ou ter uma vida útil muito encurtada. Então, esse ponto é fundamental para que a instalação seja feita de forma adequada. Então, dentro desses critérios de problemas que a gente enfrenta, o risco operacional ele acaba crescendo porque o evento fica sem controle. Então, o alarme ele acaba tocando, uma pessoa vai lá e faz o reconhecimento desse alarme, mas não sabe responder com clareza aonde foi, quando foi, o que ele encontrou quando ele identificou esse alarme, e isso acaba se normalizando e tornando o sistema inconfiável. Em um sistema de detecção bem aplicado, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa detectar cedo e direcionar a resposta, então as pessoas precisam saber o que fazer e por que fazer quando um alarme de amônia soar, e ele precisa registrar a evidência para uma eventual auditoria ou investigação e melhoria contínua. Então é preciso que ele faça o registro desse alarme e a pessoa tenha como depois buscar e fazer então uma investigação desse incidente para tornar esses vazamentos menores, ou para que eles não voltem a ocorrer.